Sigo em Brasília agora falando de um movimento muito importante. Semana passada discutimos muito aqui a questão da proibição dos celulares em sala de aula, um projeto que está avançando na Câmara dos Deputados. Trago um tema que conversa bastante com isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu um processo contra o TikTok e exigiu medidas para proteger dados de crianças e adolescentes. Por que isso? Porque uma investigação do órgão, que é ligado ao governo federal, revelou falhas no controle de idade e uso de informações de menores. Isso impacta diretamente o conteúdo, o que está sendo consumido pelos nossos filhos. Carlos Sena traz então para a gente os detalhes de Brasília, que tipo de prestação de contas agora a gente pode esperar por parte do TikTok e consequências que podem vir a partir desse processo. Carla, uma boa noite para você. Vamos lá, Aline, vamos falar sobre esse tema importante, né? Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no J10. Olha só, Aline, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, um órgão que é ligado ali ao Ministério da Justiça, está de olho de como é que é o funcionamento das plataformas aqui no Brasil e o que os técnicos dessa autoridade encontraram, esses técnicos, por conta do TikTok. Vamos só exemplificar aqui. Hoje o TikTok, para você acessar ali o feed do TikTok, ou seja, para você ver os conteúdos que são postados, você não precisa de um cadastro. O que isso significa na prática? Você não precisa ser um usuário, você não precisa ter um perfil. No máximo ali o que você não vai conseguir fazer é interagir, é comentar e curtir, mas vai ter acesso. Então o que eles identificaram é de que as crianças e adolescentes acabam acessando esse conteúdo. E por isso o que eles entendem é que há um indício, né, de irregularidade que pode estar indo contra o que diz, por exemplo, a nossa lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, que em um dos seus artigos diz que criança e adolescente, para poder acessar esse tipo de rede social, tem que ter ali o aval de um responsável, de um representante legal para poder acessar esses conteúdos. Então o que eles vão ter que dar e prestar contas a essa autoridade nacional? Primeiro, em um prazo de 10 dias, o que a autoridade nacional está solicitando é que o TikTok desabilite essa opção, ou seja, as pessoas não vão poder acessar os conteúdos do TikTok sem ter esse cadastro. Então esse é um prazo de 10 dias. Já em relação ao outro ponto de preocupação, e aí tem que ver como é que a plataforma verifica a idade de quem está acessando o seu conteúdo, a Autoridade Nacional deu um prazo de 20 dias para que o TikTok, portanto, faça o aprimoramento, ou seja, melhore os seus mecanismos para identificar qual é a idade das pessoas que estão acessando esse conteúdo. O que a autoridade vai fazer ao longo desse inquérito, porque foi aberto uma investigação, é justamente saber se esse conteúdo, por exemplo, está sendo ali, né, direcionado, se faz, e esse conteúdo de crianças e adolescentes está sendo utilizado de que forma. É isso que agora a gente vai ter que aguardar de resposta do TikTok. Mas a gente conversou também com um especialista em tecnologia da Ordem dos Advogados de São Paulo sobre esse assunto. Vamos ver o que ele disse. É uma ação que está sendo tomada de forma forte, né? Então, o prazo para a resposta do TikTok é 20 dias. A gente vai ter eleições nos Estados Unidos amanhã, e as eleições dos Estados Unidos vão mudar muita coisa. O TikTok é uma plataforma da ByteDance, que é uma empresa chinesa. O Brasil ele já comprou há pouco tempo uma briga muito forte com uma outra plataforma, que é o X do Elon Musk, e pode estar iniciando uma briga agora com a ByteDance, que é uma empresa chinesa. Então, o timing, né, o tempo em que essa decisão está sendo tomada, na minha visão, não é dos melhores. Seria mais interessante, estrategicamente, o Brasil até aguardar o resultado das eleições dos Estados Unidos, porque o mundo pode ir por um caminho ou por outro, e a partir daí tomar uma decisão que leve em conta também os aspectos e as repercussões geopolíticas de comprar uma briga neste momento com uma plataforma também de um país importante que é a China.